é importante, gente, eu vou estar falando um pouquinho assim, porque teoricamente vocês vão estar lendo ou vocês já estudaram, tá? A síndrome hipertensiva da específica da gestação, gente, eu falei sobre mais a questão nesse anterior aí, eu falei mais da emergência. Mas agora eu vou falar com vocês quando vocês estiverem aonde? Lá no consultório ou quando vocês estiverem lá no postinho, tá bom? Quando ela é caracterizada por uma hipertensão arterial, uma proteinúria com ou sem edema. E ela define-se hipertensão, no caso, ela pode ser leve, moderada a grave. Quando é leve, gente, quando vocês verificam que ela está com a pressão 14 ou acima de 90, 14 por 9, né? Então, se ela tiver ali tendo uma resistência 14 por 9, 14 por 10, opa, tá estranho, né, gente? Então, aí vocês têm que deitar, deixar ela quietinha e aí vocês vão verificar novamente para poder dar o diagnóstico. Lembrando que não deixe de pedir os exames, tá? Estou falando que minha água já foi toda embora. Aí, como eu falei para vocês, gente, ela pode ser pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica, contínua. Aqui, nesse slide que eu quero falar para vocês. Nós falamos de emergência. Emergência, gente, ela está com 160 por 110. 16 por 110. Vocês viram? Eu falei. Só que agora eu estou falando aquela hipertensão que é calma, tranquila. Eu achei que não ia dar tempo, por isso que eu corri um pouquinho. E aí eu quero dar esse slide também. Você um pouquinho sucinta. Lembrando que a gente caracteriza em leve, moderada e grave. Eu falei sobre a grave, que é 160 por 110. Aqui, ela é de leve a moderada, o que eu estou passando para vocês. Então, você vai definir. Chegou a paciente, está 14 por 9. Então, eu vou ver se ela é leve ou moderada. Aí, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a pré-eclâmpsia é quando ela apareceu um quadro de hipertensão e proteinúria após as 20 semanas. A eclâmpsia, como eu falei para vocês, ela tem convulsão. E a crônica é aquela que ela já tinha. A gestacional transitória é aquela que é leve, que é o que ela, de repente, ela encontrou, ela não tinha. E a crônica é quando ela ou sobreposta, quando ela já tinha. Aqui são os fatores de riscos, tá bom? Que a gente já falou, idade materna avançada, história familiar, obesidade, tudo aquilo ali. Gestação múltipla, doença trofoblástica gestacional, doença hipertensão específica em gestação pregressa, por exemplo, mulheres que já tiveram hipertensão na gestação anterior, mas essa tá normal, doutora. Então, tem que ficar atento para a gestação atual. O histórico de pré-eclâmpsia grave, por exemplo, o risco de recorrência ele é muito maior na gestação atual, tá? Quando a paciente é obesa, por exemplo, ela tem diabetes, quando ela já tem um quadro de doença renal, colagenose, trombofilise, então, tudo são fatores, tá bom? E qual o diagnóstico? Aí a gente vai ver se ela tem cefaleia, dor abdominal, se ela tem aqueles sinais de iminência de eclâmpsia. Aí, como eu falei para vocês, aí vocês vão pedir toda a parte do laboratório, que é o hemograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, urina, bilirrubina total e frações, dextrogenase lática, ácido úrico e a proteinúria de 24 horas, tá bom? É importante, quando eu falei aqui, do Doppler, tá? A prevenção, como eu falei para vocês, entrar com atividade física desde o início, tá, gente? Não é depois das 12 semanas. Aí agora o novo protocolo, a gente entra com cálcio e ácido acetilcílico, né, que é a aspirina, a partir de 12 semanas. E aí a gente vai acompanhando ali os fatores de risco dessa paciente, tá bom? Aqui, era só uma citação de um artigo, então não vem ao caso nesse momento. E qual é a conduta, gente?
A conduta é, chegou a paciente, faz de conta que agora vocês estão lá no postinho, vocês não estão na emergência. Chegou a paciente, ai doutora, tá 14/9, tá sentindo alguma coisa? Não, acho que ela veio andando rápido, e aí a gente, vamos verificar de novo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar ela de repouso, vocês vão colocar em decúbito, vocês vão colocar do cúbito dorsal lateral esquerdo, a parte lateral esquerda, por causa da aorta, vocês vão descomprimir mais a aorta, então ela é melhor do lado esquerdo. Vocês vão fazer uma dieta, orientar ela uma dieta hipossódica, tá? Saber o que ela está comendo, o que não está. Vocês vão considerar sedação em que casos? Quando a paciente ela for muito ansiosa, ou até mesmo, gente, quando vocês, às vezes ela fala assim, não, doutora, eu tomei um susto. Ah, teve uma que falou para mim, eu tomei um susto com um gato, eu abri a porta da casa, tinha um gato, o gato pulou para dentro de casa, doutora, eu tomei um susto. E aí, até ela se acalmar por causa desse gato, aí eu fui ver que ela não estava com uma pressão alta devido a um quadro patológico, foi devido a algo que ocorreu. Então, por isso que vocês têm que considerar ali, às vezes, uma sedaçãozinha só para acalmar. Mas vocês verificaram que a diastólica está, né, maior que 100, aí vocês vão começar, vocês verificaram uma vez, duas vezes, e está ali aumentado, vocês vão entrar o quê? Com o antihipertensivo. Nós estamos falando agora quando vocês estão o quê? No postinho de saúde, tá? Vocês vão entrar com os antihipertensivos que nós temos na rede básica, que é os de primeira escolha, que é o metidopa. Quando eu falei nifedipino para vocês, eu falei na emergência. O que eu estou falando aqui é no dia a dia. Então, o primeiro que a gente vai entrar é metidopa de 750 miligramas a 2 gramas dia. Gente, vamos lá, resumindo. A gente entra com 250 miligramas. Desses 250 miligramas, gente, ele é a dose mínima. E aí a gente começa com 250 de manhã, tarde e à noite e faz o mapinha pressórico. Ela vai me colocar a data, os horários de manhã, tarde e à noite, e aí vocês vão ver o que? Se ela tá, pelo menos uns 5 dias, e ver se vocês vão ter que reajustar ou não. No pré-natal, vocês têm que pedir para ela voltar na outra semana para levar esse reajuste dela, para a gente ver como é que foi a pressão, para ver se vai manter o metidopa mesmo em 250 ou se a gente vai aumentar. A literatura fala que vocês podem usar até 750 miligramas a 2 gramas. O que quer dizer 2 gramas? É quando vocês já dobraram, foi para 500 miligramas, aí vocês já fizeram já usaram até de 6 em 6 horas, que dá 2 gramas dia. Então, gente, vocês não tenham medo de entrar com 250 3 vezes no dia, tá? Então, vocês vão começar e ali vocês vão aumentando, tá? Mas desde que vocês façam o acompanhamento para aquela paciente. Doutora, ela não está melhorando com metidopa. Aí a gente vai para a segunda escolha, que é o nifedipina. Aí vocês podem usar de 20 a 60 miligramas dia. Então, assim, a gente começa de 20, ou seja, eu posso usar 10 miligramas de manhã e outro 10 miligramas à noite. Ou eu posso, de acordo com um mapinha lá, né, para ver os parâmetros da pressão. Ah, eu vi que é mais à noite. Ah, então eu vou deixar o nifedipina à noite, além do metildopa que ela já vai estar tomando. E a hidralazina, gente? A hidralazina, eu só entro quando metidopa, quando eu já fiz metidopa, ela está usando. Quando eu entro com nifedipina e não está resolvendo, o último caso é a hidralazina. Mas vocês têm que ter muito cuidado, gente, para não fazer muita ciência, viu? Vocês, como clínico, entrem com metidopa de 250 ou de 500 e mande para um obstetra. Porque eu estou falando aqui de acordo com a literatura. Se vocês ficarem fazendo ciência, se vocês tiverem muita segurança. Porque, e se esse bebê morrer? Aí vão falar, por que você não indicou para ir para uma emergência obstétrica ou para fazer um acompanhamento com um pré-natal de alto risco? Tá?
Então, assim, mas o que a literatura fala? Que vocês têm que entrar com metildopa, tá? Entra com o mínimo, que é 250, 3 vezes no dia. Vocês podem ir aumentando, pode chegar até 2 gramas dia. Não melhorou, vocês entram com nifedipina também. Vocês vão associar o nifedipina. Não melhorou com metildopa e nifedipina. Além desses dois, vocês vão colocar aí hidralazina, que vocês podem usar de 75 a 200 miligramas dia. Tá bom? E aí, Professora, eu tenho uma pergunta. Rapidinho, ela não chegou a 16 por 110, tá? Agora, se chegou, aí é uma emergência hipertensiva. Pode falar. Tipo assim, se eu atendo no posto lá, aí chega uma mulher que ela, por exemplo, ela é hipertensa e ela trata, por exemplo, um captopril. Aí Boa. ela chega com HCG positivo. Eu suspeito do captopril, boto metildopa e mando para a senhora com alto risco? Isso. O que acontece? Gente, captopril, losartana, essas coisas, vocês têm que tirar isso da paciente, tá? Porque ele é teratogênico na gestação. Vocês vão suspender isso na paciente se ela já for uma hipertensão sobreposta, tá? Se ela for uma hipertensão sobreposta, ela já fizer o uso, automaticamente vocês vão entrar com metildopa, e não é dosinha baixinha não, entra logo de 500 aí 3 vezes no dia. Metildopa, gente, é a medicação da gravidez. Então, vocês retiram e aí, quando ela tem o bebê, no outro dia vocês já podem entrar. Tirou o bebê, gente, já pode começar a tomar de novo o que ela já tomava, que era o captopril ou losartana, tá bom? Mas assim, ela já é alto risco, por exemplo, se ela já é hipertensa, já é alto risco já, né? Com certeza, já é alto risco. Gente, Altamira, eu não sei como é que tá o alto, assim, eu não vejo em Altamira a questão do alto risco, eu só vejo no regional, sabe? Tinha uma época que eu fazia muito alto risco pela prefeitura, mas foi cortado. Eu acho que é cada UPA, eu acho que o próximo de janeiro aí, eu acho que as coisas vão se vai estabilizar novamente, penso eu. Bora ver. Infelizmente, gente, nossa região ela é muito precária nisso, tá? É assim, gente, tudo que chegar com vocês, se for alto risco, vocês têm que encaminhar. Mesmo que ela fale, doutor, eu não consegui atendimento, mas vocês vão colocar isso em prontuário, encaminham para o pré-natal de alto risco, porque vocês têm que dividir responsabilidade. E vocês vão indicar, né? Tá tendo emergência, então vai para o HGA. Não, tô lá no Nordeste e aí chegou a paciente. Gente, se ela chegou maior que 14 por 90, vocês vão entrar com metildopa e ficar fazendo ali o mapinha. Volta semana que vem que eu vou ver se eu vou precisar de reajustar para 500 miligramas. Aí eu vou para 500 miligramas de metildopa. Não melhorou, eu entro com nifedipina, mas enquanto isso vocês já indicaram para o pré-natal de alto risco. Vocês vão fazer ciência, mas vocês vão fazer uma ciência mais o quê? Seguros do que estão. Mas por quê? Porque vocês já indicaram. E mesmo assim, outra coisa, procurem sempre ajudas, tá, gente? Se vocês estiverem na vida, no dia a dia, procure ajuda. Ligue para o colega, pergunte. Quantos dos que estão recém-formados aí, ou que já estão há 2, 3 anos aí, quantas vezes já passaram mensagem para mim? Doutora, estou com uma paciente assim, assim, o que eu faço? Entendeu? Aí eu falo, olha, apareceu, ainda eu sorrindo, sabe? Então é natural isso, é natural. Então, com o tempo, vocês vão ver que vocês já vão estar bem seguros do que vocês estão fazendo, tá bom? Mas vocês estão no 5º ainda, vamos para teoria, tá bom? E aí, vocês entenderam, gente? O primeiro antihipertensivo de escolha na gestação é o metildopa, o segundo é o nifedipino e o terceiro é o hidralazina oral. Na emergência hipertensiva é onde a gente vai usar o nifedipina e hidralazina. Sendo que o nifedipina é oral, vai manter oral, só que o hidralazina na emergência hipertensiva a gente vai fazer endovenosa, tá bom? E também, dependendo do quadro, sulfato de magnésio, tá bom?
E aí, gente, aí a gente entra com a emergência hipertensiva, quando a diastólica ela está maior que 110. E a paciente ela tem o quê? Os sinais de pré-eclâmpsia, que é cefaleia, epigastralgia e distúrbios visuais. E aí eu vou colocar novamente essa paciente em decúbito lateral esquerdo, vou pegar acesso, aí aonde, lembra da hidralazina de 5 miligramas que eu falei para vocês? E uma hidralazina, gente, tem 1 ml. Vou repetir, 1 ml. Eu vou dividir isso para 19 ml de água destilada. E aí, desses 20, aí vai ficar 20. Desses 20, eu vou colocar 5 miligramas, eu faço na veia e espero 20 a 30 minutos. Daqui 20 a 30 minutos, se ela não baixou, eu repito novamente mais 5. E vou fazer daqui mais meia hora de novo, 5 miligramas. De 20 a 30 minutos eu verifico, tá? Outra coisa, ela tem sinais, doutora, de eclâmpsia, que eu falei para vocês, né? Então, se ela tem sinais, eu vou entrar o quê? Com o sulfato de magnésio, ou é o esquema SUSPA ou de Pritchard, tá? Aí, como eu falei para vocês, ela pode ser classificada como pré-eclâmpsia leve, moderada a grave. A leve, gente, é quando ela tem o quê? Quando eu faço aquele acompanhamento no pré-natal ambulatorial, né? Lembra que eu falei para vocês, semanal? Ai, doutora, é semanal, você vai acompanhar até ela se reestabilizar, até ela poder andar sozinha. Por quê? Porque vocês vão verificar toda a parte do laboratorial, se ela tem proteinúria de fita e também verificar sempre a vitalidade fetal daquela paciente. Eu vou ver o crescimento fetal, a função placentária, o perfil biofísico fetal, ou seja, eu mando fazer um cardiotoco, eu fico verificando o Doppler. Lembra do Doppler que eu falei que é de 38 até 34 semanas? Isso daí, gente, se a gente ensinar leve, o certo, estou falando que é certo, né, gente? Porque isso aí não é feito. Isso daí, de preferência, semanal, tá? Se vocês verem que ela está evoluindo bem e está tudo bem, ocorrendo bem, vou repetir, ela pode chegar até 40 semanas e posso fazer até indução de parto. Só que se a coisa bagunçar toda, se não responder, se a parte placentária não responder, vai de acordo com a gravidade que vocês vão fazer o parto, ou seja, a cesariana, tá? Lembrando, gente, como eu falei para vocês, pode ser leve, moderada, grave. No casos graves, vou repetir, vocês têm que fazer internação, acesso venoso, verificar a pressão dela. Quando é que vocês internam a paciente? Quando ela está dando maior que 160 por 110. Eu verifico com cardiotopo, ultrassom, parte toda laboratorial para ela saber se ela está tendo comprometimento fetal. E assim, sempre, na dúvida, internar essa paciente para fazer uma ultrassom obstétrica com Doppler para ver se tem o quê? Comprometimento do Doppler. Tá bom? E a eclâmpsia? A eclâmpsia já é quando ela tem o quê? Convulsão. As convulsões, elas estão tônicos, clônicas generalizadas. Gente, quem já viu um paciente convulsionando, não grávida, é a mesma coisa quando está grávida. Ela começa a ter convulsão, né? Aquela ali se movimentando e você tem que proteger o quê? As vias aéreas. Rapidamente você tem que dar controle na sua equipe. Fulano, pega a cânula de Guedel, coloca na boca, vira do lado, pega 2 acessos calibrosos. Vamos fazer. Você tem que estar conduzindo. Você, como médico, é você que conduz a situação. Fulano, você monta o sulfato de magnésio. Qual é, doutora? Não tem bomba. Então, vamos para ampola. E agora, doutor? Vamos segurar a paciente, coloca o rostinho de lado. Vamos passar a sonda, porque você vai ter que o quê? Mensurar depois a parte urinária da paciente. E aí vocês vão começar vocês vão estabilizar essa paciente. Estabilizou, melhorou, doutora? Perfeito. Vocês vão manter ela internada por 24 a 36 horas. E ali vocês vão avaliar se vai precisar de corticoide, que é amadurecimento pulmonar.
tá, gente? Não é sair levando assim para cesárea de qualquer jeito. Estabilizou, dá tempo de fazer o corticoide, ótimo. O corticoide, gente, é aonde eu vou entrar, né, com uma betametasona ou uma dexametasona e vou fazer isso por 2 dias, ou seja, por 24 horas. E aí, durante esse período, eu vou determinar se ela melhorar completamente, ela pode ir para casa. Se ela não melhorou, é cesariana, tá bom? E as medidas gerais, né? Como eu falei, a gente tem que dar o quê? Entrar com hidratação, dar oxigênio para essa paciente. Eu vou colocar a urina, né? A sonda ali para ver a quantitativo urinário, para ver se ela não está ali com anúria. Eu tenho que colocar o monitor cardíaco para ficar acompanhando pressão e tudo bonitinho. Como eu falei para vocês, tem um esquema de Pricha, de SUSPA. O CIBAI, gente, eu só coloquei aqui para citar mesmo, mas eu acho que isso nem cai em prova. Eu só quero dizer para vocês que existe esses 3 esquemas. Mas o CIBAI, ultimamente, nem é tanto citado, tá? Mas outra coisa, fizemos um dos esquemas de sulfato de magnésio. Eu tenho que verificar se ela não vai ter intolerância, né, com sulfato de magnésio, que é diurese menor que 20, maior, né, que 25 ml, se ela vai ter uma diurese boa, se ela vai ter, de repente, alterações do reflexo patelares, ou a parte respiratória ali comprometida, eu tenho que entrar com um antídoto, que é o gluconato de cálcio, e suspender o sulfato de magnésio, tá bom, gente? Quando é que eu vou usar a fenitoína, doutora? A fenitoína, gente, vocês vão usar muito na emergência, quando não estiver grávida. Mas eu posso usar, se ela não estiver respondendo, o sulfato de magnésio? Posso, gente, tá? Eu posso usar sim, tá bom? Por quê? Mas só que ela não é a primeira escolha. O sulfato de magnésio ele é a primeira escolha e eu só vou usar a fenitoína se mesmo com sulfato de magnésio, lembra da paciente que ela convulsiona até morrer? Então, você entrou, não melhorou, vocês entram com a fenitoína. Para que serve a fenitoína, gente? Claro, gente, imagina, ela está tendo convulsão, ela pode ter um AVC, e aí você vai entrar para proteção neurológica dessa paciente. Os exames, toda a parte do hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, desidrogenase. Posso fazer gasometria? Pode. Se o sistema tiver gasometria, você pede gasometria. Proteinúria de 24 horas. Faça o exame de fundo de olho para ver se está tudo bem. Posso fazer um eletrocardiograma da paciente? Posso. Pode fazer tomografia? Pode. Mas tem que ver o risco, a tomografia da cabeça, mas só quando a gente, o quê, gente? Depois que tirou o bebê, depois que vê se ela não tem se ela não ficou sequela de AVC na eclâmpsia, tá? E a síndrome HELP? Na síndrome